Fala pessoal, 2 centavos aqui de novo. E a ideia desse vídeo partiu de um amigo meu. E então eu vou tentar transformar essa 1 hora de entrevista do Bolsonaro com a Luciana Gimenez em algumas opiniões interessantes para bater um papo. Como o programa foi inteiro com o Bolsonaro, tem mais de 1 hora de entrevista e fica impossível colocar isso no YouTube e fazer ainda comentários a respeito. Então a minha intenção vai ser tentar abordar os temas mais recorrentes ou talvez mais interessantes do meu ponto de vista e trabalhar em cima disso da mesma forma que eu fiz nos meus vídeos anteriores. Então, começando fazendo uma introdução aqui bem rápido, o programa começa apresentando o Bolsonaro, que é um cara que meio que não precisa de muita apresentação, indicando que ele foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro. O cara tem quase 500 mil de votos. Inclusive, eu tenho que concordar com a Luciana Gimenez, o que eu nunca pensei que eu fosse falar na minha vida, mas eu realmente acho que o Bolsonaro ele ganha tantos votos e ele tem tanto carisma com uma parcela bem grande da sociedade por não ter papas na língua, por falar o tipo de coisa que ele fala e por defender um tipo de opinião que ele defende, que de certa forma é um reflexo da sociedade. Então não tem como negar isso. O que não necessariamente quer dizer que eu concordo com o Bolsonaro, mas de fato, principalmente eu que morei no Rio de Janeiro, eu conheço muitas pessoas que votam no Bolsonaro e gostam das ideias e da forma com que ele defende. Então não tem como você negar que, quer você concorde ou discorde dele, ele representa uma parcela considerável da sociedade. Voltando para o programa, ele já começa de uma forma meio que surpreendente, com o Bolsonaro mostrando um livro do Mujica e indicando o livro como sendo uma leitura muito boa, o que, na minha opinião, nada mais foi do que uma bela alfinetada na esquerda. Afinal, o Mujica ele é um presidente que é tido como exemplo, principalmente pela galera mais de esquerda, mas que em um dos capítulos do livro ele indica que a presidente Dilma Rousseff toma decisões de governo do país baseado em informações de inteligência de Cuba e Venezuela. Assim, eu não li o livro, então também não posso confirmar nada, porém, se ele estivesse falando alguma mentira, com certeza já ia ter uma porrada de gente falando que ele estava mentindo. O que meio que comprova a veracidade desse argumento dele. E que, novamente, na minha opinião, nada mais foi do que uma alfinetada na galera de esquerda que tende a defender o Mujica, indicando que a presidente toma decisões que afetam a soberania nacional baseada em informação de inteligência de países terceiros. E, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com o Mujica, então realmente seria só para dar uma alfinetada mesmo. O programa continua mostrando lá aquele purpurinaço que o Bolsonaro recebeu e falando de ações e reações e kit gay e, enfim, entra talvez até na parte mais confusa mesmo, em que você não tem um direcionamento claro, principalmente da Luciana Gimenez, que ali como apresentadora e entrevistadora deveria tentar guiar o programa para um resultado melhor. O que eu acho que é válido tirar dessa primeira parte do programa é que você claramente vê que o Bolsonaro está sendo assessorado para melhorar a imagem publicamente. Ele foi para lá com um amigo gay que ele conhece há mais ou menos 1 ano, e o cara, quando questionado a respeito de alguma citação do Bolsonaro, ele meio que foge do assunto do social, querendo focar em termos de política econômica, o que sinceramente não faz sentido, porque o cara, quando ele é presidente, ele tem que lidar tanto com a economia quanto com o social. Os assuntos eles são interconectados. Dá para você reparar que ele está defendendo a própria imagem. Ele usa lá o caso do assessor dele que foi demitido, em que as pessoas acusavam de que ele havia sido demitido por ser gay, quando na verdade ele assediou alguém, o que é mais do que motivo para de fato você demitir o funcionário. Ou seja, ele está tentando ser menos radical nas suas próprias opiniões, para obviamente utilizar isso no futuro. E eu acho que aqui vale uma observação. A minha visão política ela é liberal,
Então eu de cara já não gosto do Bolsonaro porque ele é muito próximo à bancada evangélica conservadora. E o outro ponto é que, via de regra, o Bolsonaro está sempre focado em temática LGBT ou questão de violência / ditadura. E eu nunca ouvi, por exemplo, falando a respeito de qual seria a sua política econômica, como ele trataria a questão de metas de inflação, relação com o Banco Central e coisas parecidas, o que para mim é um dos pontos mais importantes quando você está falando de um possível candidato à presidência. Não surpreendente, quando a Luciana Gimenez muda a temática da LGBT e pergunta para ele quais seriam outras propostas dele, ele cai na questão de violência, redução da maioridade penal, porte de arma e coisa parecida. E aí nesse ponto acontece algo até estranho, porque eu entendo e concordo com os pontos dele, mas eu discordo completamente da justificativa dele. O que torna até difícil tentar defender a posição dele, porque quando ele começa a falar, você começa a discordar dos porquês que ele está falando aquilo, ao invés de você discordar da ideia principal. Então, por exemplo, na questão da maioridade penal, eu concordo com ele, eu acho que deveria ser 16 anos, eu não vejo nenhuma diferença entre o cara votar e o cara poder ser preso, eu acho que é um dever cívico de um lado e outro uma responsabilidade cívica. Logo, você deveria poder ser preso também. Mas quando ele começa a usar a justificativa de que isso é falta de ter medo da polícia e não uma falta de uma política de educação decente que tire os menores e não deixe que eles se criem para ter 16 anos e já serem criminosos, aí ele cai no erro e perde completamente a moral para defender a própria ideia, independente dessa ideia estar certa ou errada. Nesse ponto, já linkando com a dificuldade que o Bolsonaro tem de se expressar, ou talvez com a dificuldade que ele tem para entender de fato as coisas que estão acontecendo em volta dele, acontece até uma situação engraçada, entre aspas, no programa, em que ele está falando a respeito da situação das mulheres no mercado de trabalho, e ele comenta que de fato isso é verdade, a iniciativa privada ela paga menos para mulheres do que para homens, e a justificativa que ele usa nesse caso, na verdade que ele diz que ele estudou com empresários e eles passam, é a questão da licença maternidade. O que talvez faltou ele perguntar para empresários é por que de repente uma mulher de 40 anos que já não tem a menor pretensão de ter filhos, ainda assim ela recebe menos do que um homem com a mesma idade que está no mesmo cargo. Essa questão, por exemplo, ele não tocou no assunto. E está aí uma coisa que valeria bastante a pena e que ele conseguiria ganhar pontos com mulheres. Diga-se de passagem, esse mesmo questionamento deveria ser feito para a questão de outras minorias. Então você poderia usar a mesma coisa, por exemplo, para os negros. Se tem um negro que ele é tão bom quanto eu, está no mesmo cargo do que eu, ele tem que ganhar a mesma coisa que eu, independente da minha cor. Simples assim. Mas aí, voltando para o programa, o Bolsonaro ele acaba falando uma frase que fica completamente sem pé nem cabeça saindo da boca dele, porque ele vira e fala, algumas mulheres são competentes, e assim, sinceramente, quando eu ouvi a primeira vez, eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava falando de mulheres no mercado de trabalho, e ele quis dizer que, sim, algumas mulheres são competentes, tão competentes quanto os homens, mais competentes do que os homens, e em alguns casos vai ser menos competentes para algumas coisas e mais competentes para outras. Eu acho que é normal, as pessoas são assim, simples. Porém, saindo da boca dele, parece simplesmente algo do tipo, algumas mulheres valem a pena aí, dá para você colocar no mercado de trabalho, deturpando um pouco o cerne da questão, a ideia da coisa. Tanto que logo depois a Luciana Gimenez faz um escândalo, ela e a mulher que está apresentando o programa junto com ela, lendo coisas de Twitter e falando um monte de asneira, e aí ela pergunta pro filho do Bolsonaro, e o filho do Bolsonaro fala algo que vai de encontro com o que o pai dele está falando. Ele fala, não, de fato, algumas mulheres trabalham para mim, ganham mais do que homens, têm salários melhores, porque são competentes, porque você avalia a competência e não o sexo da pessoa. E beleza, deveria ser assim, é tão simples quanto isso.
E aí, depois de bastante conversas e assuntos que não tem tanta importância da vida pessoal dele, volta-se a falar de segurança pública. Nesse momento, a Luciana Gimenez até toca num assunto que eu pude comprovar que é verdadeiro. Você, no Brasil, se acostuma com a violência. Quando você vive fora do Brasil durante um tempo, e aí você volta para o Brasil, sei lá, para passar férias ou coisa parecida, aí você realmente sente o quanto você se acostuma a viver num ambiente violento, a ter medo de sair na rua, a ter que ficar olhando para trás enquanto está andando e coisas parecidas. Voltando para a entrevista, o Bolsonaro, ele justificando a questão da violência e das frases dele, algo do tipo, por isso tem que matar mais, e coisas do tipo, bandido bom é bandido morto, ele usa uma frase de efeito, deve ter a frase do dia dele, que é: o ser humano só respeita aquilo que ele teme. E aí, novamente, eu tenho que discordar completamente da ideia dele. Eu entendo a questão da violência, eu entendo o que é viver numa sociedade de extrema violência e de medo, das pessoas normais terem medo, porém, o ser humano não respeita só o que ele teme, ele respeita também outras coisas, ele respeita o que ele admira, ele respeita o que ele tem respeito. É tão simples quanto isso. E aí, novamente, ele volta a falar de combater violência com intimidação, o que, na minha opinião, não é o correto. Você tem que combater a violência gerando oportunidade para as pessoas saírem da violência, ou, na verdade, gerando até oportunidade para que as pessoas nunca entrem no mundo do crime. Esse seria o ideal. É uma solução de longo prazo, sim. É uma solução demorada, sim. Mas nenhuma solução é rápida e milagrosa. Não existe isso. Todos os problemas difíceis da sociedade vão ter soluções difíceis e demoradas. É simples assim. Porém, no curto prazo, tem que haver um melhor preparo da polícia militar. Não necessariamente deixar com que a polícia militar tenha um aparato legal para poder matar mais e para poder agir de forma mais agressiva, mas talvez uma cobertura mais extensiva da polícia e um melhor treinamento conseguiriam resolver boa parte do problema. Logo depois, tanto o Bolsonaro quanto a Luciana Gimenez começam a fazer quase que uma ode à polícia americana ou à legislatura americana. E esquece que, por exemplo, em diversos estados o consumo de drogas é liberado e isso diminui os índices de violência. Esquecem que a população carcerária nos Estados Unidos é a maior do mundo. Esquecem que lá um homem negro pega uma pena tremendamente grande por um crime pequeno, só pelo fato de ser racista o Estado. E também, muito convenientemente, eles esquecem que diversas polícias no mundo, principalmente na Europa, elas não usam armas de fogo, como na Inglaterra, e a situação é muito melhor do que a dos Estados Unidos, a situação de segurança pública. E aqui nesse ponto, eu nem quero fazer uma comparação dos Estados Unidos com a Europa, até porque eu acho que o assunto é de fato Brasil, e de fato a polícia aqui na Europa ela atua de forma muito diferente da polícia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para outro vídeo. O programa acaba ficando repetitivo depois de um tempo e volta a falar da questão de sexualidade, kit gay. A Luciana Gimenez mostra um pouco da incompetência dela como apresentadora quando ela confunde os assuntos, porque ela começa a falar de kit gay e depois o assunto é, na verdade, sexualidade. E eu acho que dessa parte final do programa, na verdade, o que fica assim, é que eu tenho que concordar, de certa forma, com o Bolsonaro, com aquele famigerado livro que ele fez o vídeo no Facebook, apesar de que tudo indica de que o MEC não distribuiu para as crianças. É um livro que deveria ser usado pelos professores para orientar sobre sexualidade, porém eu acho que a orientação sobre sexualidade não deveria ser ministrada por um professor, sei lá, de português ou matemática. Poderia ter um grupo que de fato vá uma vez, sei lá, por ano, uma vez a cada 6 meses nas escolas, crianças de 12, 13, 14 anos, e que você passe essa informação à frente. Isso é uma coisa extremamente válida. Você tira parte da curiosidade colocando informação. Eu tive isso quando era menor, a minha escola era católica, extremamente conservadora, e ainda assim eles abriram espaço para isso porque se entendia que era um assunto importante para ensinar para as crianças. Eu devia ter uns 13 anos na época e valeu a pena. Então, só para fechar aqui o vídeo, que o assunto acabou sendo bem extenso, mas acho que a minha posição ficou bem clara a respeito do Bolsonaro e das ideias dele. E novamente, mesmo quando eu concordo com a ideia, eu discordo da justificativa.
E o que mais me preocupa é esse conservadorismo, essa proximidade com bancada evangélica, que é uma coisa que, na minha opinião, é bem prejudicial à política. No mais, continuo sem ouvir nenhuma ideia de fato boa dele a respeito de política econômica e como fazer o Brasil, por exemplo, sair da crise que está. Porém, no fim, quando ele pede, 10 segundos para passar uma mensagem, claramente ele está falando ali como um candidato à presidência da República. Então vale a pena ficar de olho aí e ver o que o futuro vai trazer, como ele vai reagir, como ele vai mudar o comportamento para tentar, no fundo, ser eleito. E eu espero que de fato não aconteça. Falou, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.